Pessoal, vamos relembrar o que é que nós estamos fazendo. Tá aí o nosso blog, o blog é do sucesso, ó. Belezinha? Veja que nós estamos aqui neste assunto, subtração de números inteiros. É a aula de hoje, o dia 1º de junho, tá certo? Começando o mês do São João. Quero lembrar a vocês que nós estamos trabalhando com números positivos e negativos. Como somar estes números e hoje, atenção, veremos como subtrair. Então, está aqui o assunto de hoje, subtração de números inteiros. Subtrair é o mesmo que somar. Opa! Como assim? Subtrair é o mesmo que somar? Tem alguma coisa errada? Exatamente. Somar com o oposto. Ah, agora tudo bem. Toda a nossa aula vai se basear nesta frase aí. Subtrair é somar com o oposto. Mas antes da subtração, vamos falar sobre o conceito de número oposto. O oposto de menos n é igual a mais n. Em outras palavras, menos n é o oposto de mais n. Da mesma forma, mais n é o oposto de menos n. Então, você já entendeu que se um número é negativo, o oposto dele é o número com valor positivo. E se ele é positivo, o oposto dele é o número negativo. Por exemplo, o oposto de uma bolinha azul é uma bolinha vermelha. Isto significa que menos bolinha azul é igual a bolinha vermelha. Da mesma forma, o oposto de uma bolinha vermelha é uma bolinha azul. Ou seja, isto significa que menos bolinha vermelha é igual a bolinha azul. Você precisa lembrar, que nós estamos nos referindo aos números positivos com bolinhas azuis e aos números negativos com bolinhas vermelhas. Então, trocando isto aí em números, nós temos que o oposto de mais 1 é menos 1. E o oposto de menos 1 é igual a mais 1. Veja que nós indicamos o simétrico, ou seja, o oposto de um número, colocando o sinal de menos antes dele. Então, colocou o sinal de menos na frente de um número, você está obtendo o oposto daquele número. Vamos exercitar um pouco isto que nós acabamos de falar, pode ser que não tenha ficado bem entendido. Pelo que nós acabamos de ver, menos 3 bolinhas azuis é igual a 3 bolinhas vermelhas. Ou seja, o contrário de 3 bolinhas azuis são 3 bolinhas vermelhas. E isto em números, eu tenho que o oposto de mais 3 é menos 3. Está claro, não é isto, Menos mais 3 é igual a menos 3. Tranquilo? Letra B. O oposto de 2 bolinhas vermelhas é igual a 2 bolinhas azuis. Em números, isto significa que o oposto de menos 2, que são as 2 bolinhas vermelhas, é igual a mais 2, que são as 2 bolinhas azuis. Ah, professor, isso é muito fácil. Na letra C, o oposto de mais 5 é igual a menos 5. Isto porque o contrário de 5 bolinhas azuis são 5 bolinhas vermelhas. E na letra D, o contrário de 4 bolinhas vermelhas são 4 bolinhas azuis. Isto significa que o oposto de menos 4 é igual a mais 4. Chegamos agora
finalmente, a subtração. Agora nós vamos fazer o quê? Subtrair. Mas lembra-me daquela frase enigmática do início? Subtrair é somar com o oposto. Se você olhar para a letra A, você não vai ter dúvidas. 5 bolinhas azuis, menos 3 bolinhas azuis, são 2 bolinhas azuis. Correto? Mas por quê? É isso que nós vamos ver agora. 5 bolinhas azuis, menos 3 bolinhas azuis, é o mesmo que 5 bolinhas azuis mais o oposto de 3 bolinhas azuis, que são 3 bolinhas vermelhas. Lembra? Subtrair é somar com o oposto. E aí o que é que vai acontecer? Na aula anterior, nós vimos que quando eu somo bolinhas de cores diferentes, não dá muito certo. Porque, elas entram em choque, elas se cancelam. E aí, 3 bolinhas vermelhas vão cancelar 3 bolinhas azuis. Esta é a regra do cancelamento. E isto nós vimos na última aula. O resultado desta batalha foi que o grupo azul ganhou. O resultado aí é 2 bolinhas azuis. Trocando isto em números cabeça, nós temos que 5 bolinhas azuis mais 5, menos 3 bolinhas azuis mais 3. Ou seja, 5 menos 3. Você já sabe que é 2. E a explicação é por quê? 5 menos mais 3 é igual a 5 mais menos 3, que é o oposto de mais 3. Tá vendo? E aí, 5 mais menos 3, este menos 3 vai cancelar 3 que estão no 5. Tá vendo aqui? 1, 2, 3. E o resultado é mais 2. Ah, professor, mas isto é muito fácil. A letra B, eu tenho 2 bolinhas vermelhas menos 6 bolinhas vermelhas. Quanto é que vai dar esta continha? Menos 2 mais o oposto de 6 bolinhas vermelhas. O que é? 6 bolinhas azuis. E aí, o que é que vai acontecer? Regra do cancelamento. 2 vermelhas eliminaram 2 azuis e o resultado aí é 4, só que positivo. O resultado aqui são 4 bolinhas azuis. E você achando que o resultado aqui ia dar 4 bolinhas vermelhas. Mas não. Isto não aconteceu porque o sinal de menos inverteu a cor dessas 6 bolinhas vermelhas. Agora veja com números. Menos 2 menos menos 6 é igual a menos 2 mais o oposto de menos 6, que é mais 6. E agora você entendeu. Menos 2 mais 6 é 6 menos 2, porque este 2 cancela 2 lá do 6 e sobram o 4. Agora, vejamos a subtração com números de sinais contrários, porque você viu aqui que estas bolinhas têm a mesma cor, na letra A e na letra B. Vamos agora ver como seria esta subtração quando aparecerem bolinhas de cores diferentes. Perceba que nós estamos falando de subtração porque é o sinal que aparece entre as bolinhas, tá certo? É o sinal que aparece entre os números. Então, na letra A eu tenho 3 bolinhas vermelhas menos 3 bolinhas azuis. Quanto é que vai dar isso aí? Vai dar 0? Quanto é que será que vai dar isso aí? Perceba, subtrair é somar com o oposto. Então, eu vou ter 3 bolinhas vermelhas mais o oposto de 3 bolinhas azuis, que são 3 bolinhas vermelhas.
Isto mesmo. Agora ficou fácil. Porque 3 bolinhas vermelhas mais 3 bolinhas vermelhas são 6 bolinhas vermelhas. Agora eu entendi. Significa que menos 3 menos mais 3 é igual a menos 3 mais menos 3, que é igual a menos 6. Percebeu? Este sinalzinho de menos aqui, que está entre os números, inverteu o sinal do mais 3. Ele ficou menos 3. E aí a gente soma. Tranquilo? Menos 3, menos 3, menos 6. Beleza, professor, agora eu peguei a manha. Eu vou pegar essas 5 bolinhas azuis e subtrair com essas 3 bolinhas vermelhas. Mas, para isto, perceba, primeiro eu vou pegar as 5 bolinhas azuis e somar com o oposto das 3 bolinhas vermelhas. 5 mais 3, 8 bolinhas azuis. Tranquilo? Porque no que eu troquei a cor destas 3 bolinhas vermelhas, ficaram 3 bolinhas azuis. Juntei com as 5, 8. Tranquilo? Agora vejamos em números. Mais 5 menos menos 3 é igual a mais 5 mais o oposto de menos 3, que é mais 3. Ah, professor, 5 mais 3, 8. Vamos o quê? Vamos exercitar um pouco. Então vamos para a letra A. 5 bolinhas vermelhas menos 4 bolinhas vermelhas. Você já deve estar percebendo quanto é. Trocando isto aqui em números, eu vou ter menos 5 menos 4. Percebe? Então, aqui eu já vou fazendo com bolinhas e com números ao mesmo tempo para a gente entender melhor. Então tá aí. 5 bolinhas vermelhas menos 5 menos 4 bolinhas vermelhas menos 4. Muito fácil. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter 5 bolinhas vermelhas mais o oposto de 4 bolinhas vermelhas, que são 4 bolinhas azuis. Quando somo bolinhas de cores diferentes, ou seja, quando eu somo números de sinais contrários, rola a regra do cancelamento. Não é isto? 4 bolinhas azuis eliminam 4 bolinhas vermelhas e o resultado é aquela bolinha vermelha que sobrou, esta aqui, ó. Ou seja, o resultado de menos 5 mais 4 é menos 1. Essa bolinha vermelha. Ok? Na letra B, 2 bolinhas azuis menos 4 bolinhas azuis. Beleza? Em números, mais 2 menos mais 4. Tranquilo. Nós vamos ter 2 bolinhas azuis mais o oposto dessas 4 bolinhas azuis, que são 4 bolinhas vermelhas. Ah, professor, agora o que é que vai acontecer? Se você está somando bolinhas de cores diferentes, lembra, elas vão entrar numa briga aí, galera. É a galera do Bolsonaro contra a galera do Lula. Os bolsomínios contra os lulistas, aí vai rolar aí um choque de monstros, tá ligado? Após a batalha, nós vamos ter aí o quê? Quem venceu? Venceu a galera de vermelho. Por quê? Porque tinha mais gente. Você tinha aí mais 2, mais menos 4. O resultado disto aí foi menos 2. Na letra C, perceba o que é que vai acontecer aqui. Eu tenho 4 bolinhas vermelhas menos 3 bolinhas azuis. Então eu tenho em números menos 4 bolinhas vermelhas, menos mais 3.
Tá certo. O que é que vai acontecer com essas 3 bolinhas azuis? Elas vão virar a casaca. Man. Elas vão passar para o outro lado. Por quê? Porque este sinal de menos inverte este pessoal. Então, nós vamos ter 4 bolinhas vermelhas mais 3 bolinhas vermelhas. E aí, este pessoal convenceu aquele outro pessoal, venha pro lado de cá, pula pro lado de cá. O que é que vai acontecer? Menos 4 mais menos 3, o resultado é menos 7. A gente juntou, porque as bolinhas ficaram todas com a mesma cor. E é isso que acontece quando nós somamos números de mesmo sinal. A gente soma e mantém o sinal. Menos 4 mais menos 3, menos 7. E no último aqui, eu tenho 6 bolinhas azuis, menos 3 bolinhas vermelhas. Em números, mais 6, menos, sempre o sinal de menos entre eles, não é? Menos 3, que são essas 3 bolinhas vermelhas. O que é que vai acontecer? Mantemos as 6 bolinhas azuis e somamos com o oposto das 3 bolinhas vermelhas. Isto significa que somamos as 6 bolinhas azuis com mais 3 bolinhas azuis, ou seja, em números, mais 6, mais 3, que dá mais 9. Agora, na prática, ninguém fica trabalhando com essas bolinhas. A gente lida diretamente com os números. Então, nós vamos fazer isto. Vamos ver como ocorre esta subtração diretamente com números. Então, na letra A, se liga aí, não pisque o olho para você não perder. Na letra A, eu tenho mais 10 menos 3. Ou seja, eu tenho mais 10 mais o oposto de menos 3, que é mais 3. Tá lembrado que o sinal de menos inverte o sinal de quem está lá dentro exatamente. 10 mais 3, 13. Percebeu aí, cabeça man? E eu estou colocando aí em azul justamente para facilitar o seu entendimento. Se você quiser fazer desta maneira, usando as cores azul e vermelho, ajuda bastante. Veja na letra B. Mais 8 menos, veja, em todos eles, entre os números, há o sinal de menos, porque nós estamos trabalhando aqui com a ideia da subtração. Tranquilo? E estamos transformando a subtração na soma com o oposto. Então, mais 8 menos mais 3 é igual a mais 8 mais o oposto de mais 3, que é menos 3. Percebeu aqui que nós estamos somando números de sinais contrários e que isso não dá bom, porque esse menos 3 elimina mais 3 do mais 8, e o resultado é mais 5. Tá na cara, man. Na letra C, você tem menos 7 menos mais 1. Ou seja, você tem menos 7 mais o oposto de mais 1. Quem é o oposto de mais 1? É menos 1. Então, veja o que aconteceu. Os números ficaram com o mesmo sinal. Então, eu vou somar, porque é como se eu estivesse juntando bolinhas vermelhas. 7 bolinhas vermelhas com uma bolinha vermelha são 8 bolinhas vermelhas. Menos 7 mais menos 1 é menos 8. Então, da mesma forma que eu somei aqui os números quando eles eram positivos, mais 10, mais 3, mais 13, eu somo também os números quando todos eles são negativos. Menos 7, menos 1, menos 8. Tranquilo. Chegamos na letra D. Menos 7, menos 2. Calma. É menos 7 mais o oposto de menos 2, que é mais 2. Perceba que, aparentemente, nós tínhamos números de mesmo sinal, porém não. Este sinalzinho de menos aqui inverteu o sinal deste menos 2 e ele ficou mais 2. E aí você sabe o que é que acontece. Regra do cancelamento. Mais 2
vai eliminar menos 2 daqui e sobra menos 5. Tá certo? Na letra E, veja que interessante. Menos 11 menos 11. Opa, menos 11 menos 11? Exatamente, isto vai ser menos 11 mais o oposto de menos 11, que é mais 11. Ou seja, você tem aí dois números simétricos e o resultado é 0. Números iguais de sinais contrários, você sabe. Letra F, menos 6 menos mais 4. É menos 6 mais o oposto de mais 4, menos 4. Ahá! Menos 6 mais menos 4, eu sei fazer isto. É menos 10, porque os números têm o mesmo sinal. Eu somo e mantenho o sinal. Tranquilo. Veja que ficaram, né? O resultado ficou com a mesma cor. Veja que nessa letra G nós temos ainda o oposto de mais 8. Apareceu uma novidade aqui, não é? Que é logo no início, o primeiro número tem também o sinalzinho de menos na frente. Então é o oposto de mais 8, o oposto de menos 2 e o oposto de mais 10. Vamos ver como é que isso vai ficar. O oposto de mais 8 é menos 8. Entendi. Mas o oposto de menos 2 é mais 2. Tranquilo. E o oposto de mais 10 é menos 10. Muito bem, cabeça-man. Veja aqui, quando eu juntar menos 8 com mais 2, esse mais 2 vai eliminar 2 do menos 8. Elimina 2, mas ainda fica quanto? Ainda fica 6. 6 vermelhinho. Então, nós vamos ter aqui, olha, menos 6 mais este menos 10. E aí, os números têm o mesmo sinal. O que é que nós fazemos? Somamos e mantemos o sinal. O resultado lá é menos 16. Tranquilidade? Na letra H, novamente, eu tenho que o primeiro número já começa com o oposto. É o oposto de menos 10, mais o oposto de mais 5, com o oposto de menos 7. Então, vamos por partes. O oposto de menos 10 é mais 10, mais o oposto de mais 5 é menos 5, mais o oposto de menos 7 é mais 7. Perceba, cabeça-man, que o sinal de menos inverte o sinal de quem está dentro do parênteses. Menos 10 ficou mais 10, mais 5 ficou menos 5, menos 7 ficou mais 7. Tranquilo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Juntar aqui, olha, 7 não. Nós vamos juntar aqui, olha, mais 10 mais menos 5. Se os números têm sinais diferentes, o que é que vai acontecer? Subtração. Né? A diferença. Por quê? Porque este menos 5 vai matar, eliminar, cancelar mais 5 daqui do mais 10. Né? Quando você elimina 5 do mais 10, ainda ficam 5 positivos. Está aqui ele. E aí você vai juntar com os 7 positivos, né, que você já tinha, e aí o resultado é 12 positivo, ou seja, mais 12. Tá certo? Outra maneira de você enxergar isto é você fazer o seguinte. Como você pode somar na ordem que você quiser, você poderia fazer 10 mais 7, 17. Menos 5, mesmo resultado, 12. Agora com você, man. Agora é a hora do exercício. Como é que você vai responder isto, man? Pessoal, nós estamos vendo aqui a subtração como sendo a soma com o oposto. Ou seja, o primeiro número mais o oposto do segundo. Em todos eles você vai fazer isto. Quer ver? Na letra A, veja como você, todas elas você vai fazer o primeiro mais o oposto do segundo. Tá certo? Porque em todas estas questões nós estamos trabalhando com subtração.
há um sinal de menos entre os números. Veja na letra A, você vai ter aí, olha, mais 7, mais 4. Né? O primeiro mais o oposto do segundo. Né? Mais 4, que é o oposto de menos 4. E aí você sabe quanto é mais 11. Tá certo? Na letra B, ó, vou soltar só esses dois spoilers aqui, tá certo? Até porque tem muito. Letra B, o primeiro, menos 3, mais o oposto do segundo, porque menos 8 é mais 8. Menos 3 mais 8, regra do cancelamento, menos 3 elimina 3 do mais 8 e ainda ficam 5 positivos. Tranquilinho? Tá ruim de enxergar porque eu ainda vou mudar isso aqui. Essa cor azul tem pouco contraste. Não sei nem se você está conseguindo enxergar aí, porque a resposta em azul está com o fundo preto. Então tudo isso eu vou mudar, por isso eu peço aí 10 minutinhos para mandar este exercício para vocês. Tranquileba? Então é isto, Cabeça Man. Vamos ficando por aqui.